Autor: Dália Ventura Pergaminho. Newsworld, 12 de março de 2023. Atualizado a 3 horas a 50 quilômetros das águas do Caribe colombiano. Na praça de um povoado isolado entre as montanhas, uma expressiva escultura homenageia a memória de um herói excepcional. Bencos Biorro é descrito como um homem animado, valente e ousado que, no final de 1599, liderou uma revolta e retirada de certos negros fugitivos. Segundo o cronista espanhol Fray Pedro Simón, a palavra cimarrón, usada pelo frade franciscano ao descrever Biorro, já conta parte dessa história. Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, cimarrón disse do escravo ou animal doméstico que foge para o campo e se torna selvagem. A palavra evoca séculos de exploração cruel, milhões africanos que foram arrancados suas casas e levados para o outro lado do mundo para serem vendidos e tratados como objetos a serviço seus senhores. Mas também fala de rebeliões ousadas. Bencos Biorro, junto com sua esposa Uiwa, seus filhos e cerca de 30 homens e mulheres, liderou um desses levantes. Um grupo dele fugiu de Cartagena das Índias, uma cidade portuária na costa caribenha da Colômbia, e derrotou os guardas enviados para capturá-los. Em sua fuga, não pararam até chegar a este lugar entre os Montes Maria, que 1714, após mais um século, foi legalizado, por decreto real, com o nome San Basílio Palenque. Palenque é a termo em espanhol equivalente, quilombo, português. É aqui, na Praça Central, que atualmente está erguido o monumento em homenagem ao herói. Legenda da foto. Bencos Biorro liderou, no final de 1599, uma fuga de escravos na Colômbia. O Palenque de San Basílio não foi primeiro nem o único, mas é mais conhecido por sua estratégia libertária e porque foi comandado pelo rei Biorro e, finalmente, porque se tornou a primeira cidade livre América. Explica Emília Eneida Valência Murran, fundadora da Associação de Mulheres Afro-Colombianas, Amundo. Serviço em espanhol. Muito deste legado foi transmitido entre gerações através da tradição oral, que mantém viva a memória de que Bencos Biorro não esteve sozinho na sua façanha, e que sem a ajuda da esposa e de outras mulheres teria sido muito mais difícil encontrar o caminho da vitória. Foi a astúcia dessas mulheres que criou um sistema de codificação para mostrar aos escravizados os caminhos da liberdade sem que seus subjugadores percebessem. Legenda da foto. Palenques eram comunidades fundadas por escravos fugitivos durante o período colonial na Colômbia, semelhantes aos quilombos brasileiros, memorizando a paisagem, sequestrados e transportados. Os africanos vieram para a América para deixar de ser e apenas servir, quando a única alternativa era fugir, em um lugar tão estranho para eles. Como eles sabiam para onde ir? Legenda da foto. Indígenas e africanos escravizados submetidos a castigos corporais na Colômbia. Em gravura de Ferdinand Denis, as mulheres não despertavam tantas suspeitas. Além disso, tendiam a sair mais de seus ambientes do que os homens devido às tarefas que lhes eram atribuídas. Isso foi em parte o que aconteceu com esse processo libertário do Palenque de San Basílio. Diz ela, que ouviu a história dos palenqueras quando foi investigar. Há muitos
muitos anos. Disseram-me que o lugar nasceu porque, quando as mulheres iam de quinta em quinta, fosse para fazer um trabalho ou qualquer outra coisa, prestavam atenção às estradas e aos pontos-chave. Conta a fundadora da Amafrocol. Então eles passaram isso para os homens e, juntos, criaram a estratégia. Do princípio, é preciso lembrar que os escravizados vinham de diversas regiões da África. Falavam línguas diversas e no início era difícil para todos se entenderem. Mas havia uma linguagem comum que eles trouxeram de seu continente natal. O chamamos de tranças raiz. Aquelas que ficam presas no couro cabeludo. São típicas dos povos africanos. Amafrocol e essas tranças falavam, contavam histórias. Declaravam a condição social de quem as usava. Deixavam claro seu estado civil, a religião que professavam. Identificavam-nas como membros de determinadas comunidades ou etnias. No Novo Mundo, eles começaram a falar sobre liberdade. E não só isso. Nesses penteados, as mulheres também guardavam objetos valiosos que seriam úteis quando chegassem aos palenques, como fósforos, grãos de ouro ou sementes preciosas para cultivo. Trançado para acorrentado, eles desenhavam tranças. Por exemplo, trança enrolada indicava montanha. Aquelas eram como cobras sinuosas. Indicavam que havia fonte de água, riacho ou um rio. Trança grossa indicava naquela seção havia destacamento de soldados. Explica Valência. Reprodução. Os homens liam, os códigos usavam nos seus penteados. Desde a testa, que demarcava o local onde se encontravam, até a nuca, representava a montanha, o local para onde deveriam ir na sua fuga. Disse destacado no estudo Poéticas do Penteado Afro-Colombiano da socióloga Lina Maria Vargas. Quem lhe contou foi Leocádia Mosqueira, professora do departamento de Chocó, no oeste da Colômbia, que aprendeu com a avó o segredo dos penteados. Ela revelou que não se tratava apenas representar características geográficas ou alertar sobre presença de postos vigilância com suas cabeças criptografadas. Eles deveriam comunicar a todos qual era a estratégia. As tranças também indicavam pontos de encontro, marcados com várias fileiras de tranças convergindo no mesmo local, cada uma representando um caminho possível. Nesses pontos eles se encontravam durante o voo para saber como estavam e tomar decisões. O último ponto foi na nuca. Como explicou Leocádia, por exemplo, fossem se encontrar embaixo de uma árvore, arrematavam a trança na vertical e para cima, para que ficasse em pé. Estivesse na margem de um rio, eles o achatavam até as orelhas. Além disso, às vezes havia tranças de comprimentos diferentes ao longo dos mesmos caminhos, dizendo a grupos diferentes até onde deveriam ir, pois o mais forte tinha que proteger a retaguarda. Todas essas informações e muitas outras foram passadas pelas cidades e campos da Colômbia colonial à vista, mas para a compreensão de poucos. O outro lançamento, infelizmente, esses penteados de libertação com o tempo se tornaram um fator de estigma. Algo particular aconteceu, diz Valência. Amafrocol. Legenda da foto. Emília Valência é a criadora do Tejendo Esperanças, um festival anual que celebra a estética afro-colombiana. As palenqueras ajudaram a formar cidades
com sua arte. Mas depois houve uma ruptura com os penteados. Diz ela. Embora alguns descendentes tenham recebido esse legado graças a histórias passadas de geração em geração, muitos tiveram que mantê-lo privado e muitos outros nunca descobriram sua própria história ancestral. Havia uma demanda dos patrões e da sociedade em geral para unificar um modelo hegemônico de estética, de beleza. Então as mulheres negras eram obrigadas a alisar o cabelo. Desde então, diz Valência, tudo passa pelo cabelo. A violência começa no jardim de infância. Tem sido difícil, mas estamos avançando. Graças aos diálogos, fóruns, todos os processos formativos e culturais. Diz. Conseguimos descolonizar mentes corpos e agora é maravilhoso ver como temos uma vice-presidente negra. Francia Helena Marques Mina. Uma ministra da Educação. Aurora Vergara Figueroa. Aspas. Comemora a ativista. A ministra Aurora ligou para agradecer por ter me ajudado no meu autorreconhecimento. Como ela disse, porque ela também era uma das que alisava o cabelo. E era difícil para ela. Feliz mostrando toda a sua pretitude, como chamamos a expressão máxima da negritude, em público. Para a mulher negra, passar por esses alisamentos químicos e outros só para tentar se encaixar. Acredite, é muito traumático e muito doloroso. Finaliza Valência.